Continuando ainda, né? Agora a gente vai fazer, né, a coesão através dos mecanismos aqui, advérbios de lugar, nominalização, não é isso? Epítetos, elipse, termo síntese, repetição de um nome próprio ou parte dele, e aqui através das conjunções ou locuções conjuntivas. Bom, advérbios de lugar, coesão. Então aqui a gente tem: devemos ir ao parque municipal. Devemos ir a este lugar aqui, não é isso? Aí continuo. Lá, aí eu usei o quê? Um advérbio, né, que corresponde a esse aqui. Eu usei esse advérbio: lá haverá um grande evento beneficente. Então, para não repetir parque municipal, eu usei o advérbio. Agora a gente vai vir aqui, nominalização. O que é nominalização? Nominalização é a maneira com que nós transformamos, por exemplo, um verbo em um nome. Eu tenho o verbo assim, comunicar. Qual é o substantivo de comunicar? Comunicado. Entendeu? Então eu substituo. Aí tem aqui, aí vem nominalização, corresponde ao emprego de um verbo e um substantivo ou um adjetivo, tá bom? O verbo, ele pode ser transformado num substantivo, num adjetivo, a gente vai ver isso direitinho. Então tem aqui, o diretor comunicou que haverá aula no feriado. Tudo bem, muito legal, né? Aí tá aqui, vamos fazer agora a nominalização desse verbo aqui, comunicou. Aí tá aqui, o comunicado não agradou a alguns. Eu não coloquei o restante ali porque não deu no quadro. Então tá, o comunicado não agradou. Então o que eu fiz? Eu peguei esse verbo aqui e transformei ele num substantivo, ok? Então, isso é o recurso de coesão por nominalização. Agora vem o outro recurso de coesão que é chamado de epítetos, tá? Então, que epítetos? É uma palavra que qualifica um determinado ser, ok? Por exemplo, a gente tem Rio de Janeiro. Qual é a nominalização que se dá ao Rio de Janeiro? Cidade maravilhosa. Então, a gente está falando do Rio de Janeiro e tal, aí chega um final, para a gente não ficar repetindo o Rio de Janeiro, a gente substitui a cidade maravilhosa, entendeu? Aí aqui tem um exemplo também de um epíteto, ó. Vinícius de Moraes, autor de inúmeras obras, aí colocou aqui, Vinícius de Moraes é autor de inúmeras obras. Aí tem uma obra aqui, Orfeu da Conceição, é de autoria, aí colocou aqui, ó, um epíteto. É tipo assim, é uma qualificação que se dá do poetinha, porque é um jeito carinhoso que as pessoas sempre trataram Vinícius de Moraes, ok? Então isso é chamado de epíteto. Agora tem a elipse. A elipse eu até falei para vocês anteriormente, né? Que a gente estava vendo lá, uma vírgula, às vezes a vírgula, ela estabelece uma elipse dentro da oração. Aí a gente tem aqui, Carlos arruma a casa e simultaneamente conversa com seus amigos. Então eu tenho aqui a primeira ação, Carlos, qual é a primeira ação do Carlos? Arruma a casa. E simultaneamente conversa. Quem conversa aqui é o Carlos. Então, para não ficar repetindo, Carlos arruma a casa e simultaneamente Carlos conversa com seus amigos, o que a gente faz? A gente fez uma elipse, né? Você viu que essa elipse pode ser também sem vírgula, mas aqui você sabe que o sujeito do verbo conversa é o Carlos, ok? Agora a gente vai para esse mecanismo aqui, que é termo síntese. Síntese para a gente é resumir, né? A gente sabe o que é uma síntese, resumir alguma coisa. Então tem aqui várias situações aqui. Inundações, terremotos, erupções vulcânicas, seca, fome e peste, né? Aí, o que ele fez aqui? Ele fez o quê? Uma coesão através, né, isso aqui, ó, de uma síntese. Ele sintetizou tudo isso aqui, porque tudo isso aí não são males.
inundação, terremoto, erupção vulcânica, seca, fome, não são males, né, que assola, né, alguns lugares. Então ele pegou, substituiu tudo isso, fez uma síntese, colocou: estes males indicam que, no livro de vocês parece que está escrito o seguinte: esses males indicam que o fim do mundo está próximo, né? Então tá aqui. Então ele substituiu por males. O que é isso? Ele fez uma síntese para não ficar repetindo tudo isso aqui, não é isso? Agora a gente vai ver aqui uma outra questão aqui, que é repetição de um nome próprio ou parte dele. Então vamos lá. As histórias de Júlio Verne ganharam popularidade. Aí a gente vai pegar o quê? O nome próprio dele é, né, Júlio Verne. Então pegou na próxima oração, fez assim: Verne pesquisava muito. Então pegou só uma parte do nome dele. Então isso é um recurso de mecanismo de coesão, que é repetição de um nome próprio ou de parte dele. Isso é um elemento de coesão. E a gente também tem um elemento de coesão que a gente já conhece, nós já classificamos, não é isso, oração coordenada. Então a gente viu as conjunções e as locuções conjuntivas. Elas não são nada mais e nada menos para mostrar uma coesão dentro do texto. E essa coesão, ela acontece da seguinte maneira: tem que ter, na realidade, quando a gente usa esse mecanismo de coesão, a gente tem que ficar muito atento para que a gente não deixe o termo, a oração ou aquele período incoerente. Aí eu tenho aqui: choveu, por isso não fui à festa. Então choveu, aconteceu alguma coisa com ele não fui à festa. Então a gente vai usar essa locução conjuntiva aqui. Eu não posso usar uma outra conjunção porque vai ficar muito deselegante. Imagine se a gente coloca assim: choveu, vírgula, porque não fui à festa? Não. Ele não foi à festa porque choveu. O porquê não fica muito bem aí. Ou então, choveu, mas não fui à festa? Não é isso. Ele está explicando aqui: por isso não fui à festa, né? Por isso não fui à festa. Até como eu falei anteriormente, podia ser um porquê separado, como nós vimos no 7º ano ontem, falando sobre algumas questões de porquê, né? É por motivo. Então poderia ser um porquê separado aqui, uma locução conjuntiva, uma preposição mais um pronome relativo que. Ficaria bem também, ok? Vamos lá agora aqui. Enquanto lavava o carro, tomava banho. A conjunção melhor aqui, que cabe aqui, é enquanto, porque enquanto mostra o quê? Enquanto mostra uma ação dependendo da outra, ou seja, no momento, né? No momento que lavava o carro, tomava sol. Então, essa conjunção aqui é a melhor que cabe. Ela poderia estar aqui também. Ela poderia assim, tomava sol, aí depois a conjunção ficava aqui, ó, no meio. Enquanto lavava o carro, tá bom? Então a conjunção, ela pode vir no início da oração e ela pode vir no meio, ligando as duas orações. Aí tem aqui outra conjunção. A conjunção aqui é o e. André, deixa eu pôr o acento do André. André e Luiz viajaram durante as férias. Então, o que é aqui? A gente está adicionando aqui. Essa conjunção aqui, ela está adicionando. André mais Luiz, né? Ou seja, os dois, André e Luiz, viajaram durante as férias. Então, a conjunção que cabe melhor aqui é o e. Entendeu? Uma vírgula não ficaria bem, porque a vírgula a gente só usa, a gente vai usando vírgula quando tem mais elementos na oração. Se fosse André, vírgula, Pedro, aí o outro, e Luiz, aí sim, entendeu? Então aqui é a soma dessas duas personagens aqui que viajaram. Então a gente viu todos esses elementos de coesão, tá? Vimos os mecanismos de coesão que estão aí no seu livro. E para adiantar não, né? Você já viu que esse é o último conteúdo gramatical que nós estamos vendo.